Fala pessoal, chegamos ao nosso quarto vídeo e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a teoria dos microhabitats. Eu acredito que eu sou o aquarista que mais fala nesse assunto no mundo. Eu não ficaria surpreso se alguém constatasse, confirmasse isso para mim. Eu trouxe esse tópico, esse conceito no livro 3. Eu canso de falar isso nas minhas aulas, eu venho batendo nisso, martelando nisso com muita ênfase nesses últimos 8 anos que eu tenho dado aula e escrito os livros e falado publicamente sobre algas e plantas. Eu acredito muito na teoria dos microhabitats. Não é uma teoria no sentido de hipótese. A gente tem que saber a diferença entre, na ciência é diferente essa coisa de hipótese e teoria, tá? Quando a gente fala em teoria na base científica da coisa, não é uma ideia, uma opinião que o cientista tem. Uma teoria, ela pega um fato já observado, já evidenciado, que aquilo já se provou verdade. Só que a teoria, ela busca uma maneira de explicar essa relação, ela busca uma maneira de explicar por que as coisas são assim. Mas isso já foi provado que acontece. O fato já foi corroborado, já foi batido o martelo que aquilo realmente existe, né? Então, do que se trata a teoria dos microhabitats? Bom, aí a gente vai finalmente, pessoal que me pediu tanto, para falar sobre a teoria de Redfield, para falar sobre a razão, a proporção de Redfield. E a teoria dos microhabitats vai de encontro a proporção de Redfield. Do que se trata isso? De uma vez por todas, num vídeo curto de Instagram, eu já fiz uma live de 1 hora, 1h30 sobre isso, e o pessoal continua perguntando. Pessoal, de uma maneira muito básica, sem se delongar demais, Redfield ele foi um oceanógrafo que ele descobriu que para você ter o plâncton marinho, uma alga unicelular, pelágica quer dizer que ela flutua, né? Ela não se agarra no fundo do oceano ou em rochas, na areia ou nas plantas. Ela vive livre, né? Ela flutua na água do oceano e do mar. Essas algas, para surgirem no oceano, ela precisava de uma razão específica de nutrientes entre carbono, nitrogênio e fósforo. Tá? Redfield queria saber se você mudando esses parâmetros, as algas também mudam, elas também se adaptam a esse parâmetro. E aí ele pensou o seguinte, ele fez um seguinte experimento. Ele queria entender se dentro da célula dessa alga, dentro da célula do plâncton, prestem muito atenção nisso que eu estou falando, entendam isso de uma vez por todas. Dentro da célula da alga, a razão de nutriente de carbono, nitrogênio e fósforo é a mesma que a razão externa que está no oceano ao redor dessa célula de carbono, nitrogênio e fósforo? Redfield descobriu que sim. Redfield descobriu que se você for numa outra parte do oceano em que as razões, as proporções entre esses 3 nutrientes são diferentes, o plâncton não existe. Aquele plâncton específico que ele está estudando não existe no oceano que tem uma razão de nutrientes diferente. Então Redfield postulou o seguinte, esse foi mais ou menos o enunciado dele. O organismo vai passar a existir num ambiente quando o ambiente tiver as mesmas proporções químicas interiores da célula. Conseguiram entender isso que eu estou falando? Se você pegar esse plâncton com uma determinada razão, determinada proporção entre carbono, nitrogênio e fósforo e transportar essas algas, pega uma bacia dessas algas e leva numa outra parte do oceano onde a razão é diferente, o que acontece? Será que essas células vão se adaptar a essas novas condições? Será que se você pegar a razão de nutrientes interna das células, vai ser igual a esse novo ambiente? Elas vão conseguir se adaptar? Elas não conseguem se adaptar. Elas morrem. Elas morrem justamente porque elas não conseguem mudar a configuração química interior da célula. Elas não podem fazer isso. Elas têm um certo range de restrição. Elas podem vir no máximo até aqui, no mínimo, e no máximo até aqui. Elas não podem sair disso. Se o ambiente sair daqui um pouquinho para trás, elas morrem. Se o ambiente sair um pouquinho para lá, elas também morrem. Então elas só vão aparecer o dia que o oceano der essa determinada janela de oportunidade química para ela aparecer.
Isso é teoria de Redfield. Qual é a proporção de Redfield? Pessoal, não importa pra gente, porque ele conseguiu lá a razão dele de 10:1 nitrogênio e fósforo para conseguir fazer o plâncton florescer, fazer o plâncton se proliferar. Essa razão de 10:1 não tem nada a ver com a razão química esperada para um aquário plantado de água doce não produzir plâncton. Entende qual é o absurdo de você imaginar que vou pegar a razão de Redfield de 10:1 e colocar no aquário plantado de água doce para não ter algas? Mas a razão que ele descobriu é justamente para ter algas no aquário, no oceano de água salgada, lá no ambiente de água salgada. Como que eu vou transportar esses dados para um aquário de água doce, cara? Então, esqueçam a proporção de Redfield. O que importa de Redfield para a gente é a teoria dele. A teoria dele é muito interessante, é muito importante. Ela abre um monte de portas, ela nos levanta várias perguntas corretas a se fazer. A gente pode fazer a seguinte pergunta a partir de Redfield. Bom, legal. Então quer dizer que se o ambiente tiver uma determinada condição química que favoreça uma determinada espécie de uma alga, essa alga vai aparecer? Sim, elas vão aparecer. Quais condições são essas? Agora a gente começou a falar de microhabitats. Vai ter determinadas razões entre nitrogênio e fósforo que vão favorecer determinadas algas. Algumas algas têm um range muito grande para elas aparecerem e se desenvolverem e se proliferarem. Por exemplo, cladófora. Por que a cladófora é uma alga tão difícil de lidar? Porque ela aparece entre as razões de 40 átomos de nitrogênio para cada um de fósforo até 5. De 40 a 5. De 5 átomos de nitrogênio para cada um de fósforo até 40 é o range de sobrevivência e proliferação das cladóforas. É por isso que é tão difícil lidar com as cladóforas, tá? Green spot, elas aparecem numa razão maior do que 4. A partir de 4 átomos de nitrogênio para cada um de fósforo, começa a aparecer green spot. Algumas outras algas filamentosas, daquela cabela um pouquinho mais durinha, que vai ter diversos gêneros que se enquadram nesse grupo, né, de filamentosas duras, que a gente chama, também a partir de 4, a partir de 5, não dá para saber exatamente, porque a gente não mede esses parâmetros, a gente supõe de acordo com o que a gente está fertilizando, tá? Isso vai de encontro àquele vídeo que a gente falou. Eu preciso ter teste para medir o nitrato? Eu preciso ter teste para medir a amônia? Teste para medir o fósforo? Não! Você nunca vai conseguir medir esses nutrientes no seu aquário e estabelecer a razão de nutrientes do seu aquário. Tá? Entendam isso de uma vez por todas. Você não vai conseguir fazer isso. É muito provável que você vá ler 0. O seu teste de fósforo vai ler 0. O seu teste de nitrato, muito provavelmente, ele vai ler 0. Os testes químicos colorimétricos, eles não estão preparados para pegar com tanta precisão esses valores. Não dá para confiar nisso. Não é assim que a gente trabalha no aquário plantado. A gente trabalha no aquário plantado pressupondo o que nós estamos colocando. Ah, mas o que está dentro do aquário que ele está produzindo? Isso é a produção intrínseca do aquário. A gente quer subtrair essa produção intrínseca de nutriente. De amônia, de nitrato, de fósforo. De que maneira? Por TPA. É por isso que a TPA é tão importante. A gente zera, ou idealmente, a gente nunca vai conseguir zerar, mas a gente tenta subtrair essa carga de produção de nutriente intrínseca do aquário e a gente aplica a carga de nutriente extrínseca, que é via fertilização. Olha como é importante esse conhecimento para a gente saber como fertilizar. Só que qual é a mão contrária, o jeito errado de lidar com isso? O cara mede o aquário dele, tenta extrair esses números e a partir desses números ele tenta completar com a fertilização extrínseca. Isso não vai dar certo, cara. Ele tenta compensar a produção interna, ele tenta somar a produção interna do aquário dele com o que ele vai colocar. Isso não tem nenhuma chance de dar certo, porque você não vai ter um valor preciso nessa medição aqui. E essa medição ele não diz que tipo de molécula que ele é. Nitrato do quê? Nitrato de potássio? Nitrato de cálcio? Nitrato de ferro? Nitrato de magnésio? Que tipo de nitrato? Você não sabe, o teste não diz. Nitrato livre? E de fosfato? Qual fosfato que o seu teste está lendo?
Tem 4 tipos de fosfato diluídos em água. Tá? Então, saindo um pouco dos testes agora, só para vocês entenderem que não é dessa maneira que a gente trabalha com aquário plantado, tá? Mas é dessa maneira que a gente trabalha com a fertilização. A gente trabalha com a fertilização na razão que nós queremos, mas a razão final que fica no aquário a gente não consegue saber. Como que a gente sabe, ou como que a gente deduz qual é a razão que o nosso aquário está tendo quimicamente lá no aquário? O tipo específico de alga que está prevalecendo no sistema. Esse é o único jeito de você conseguir ter um aquário plantado sadio, controlado, organizado, equilibrado, sem você ficar dando murro em ponta de faca com teste, sem você ficar tentando fazer conta, ficar fazendo cálculo. Tá? Essa é a única maneira. Você tem que ser muito bom nas TPAs, tem que fazer TPA no volume certo, tem que estar com a filtragem biológica em dia, tem que estar com densidade vegetal em dia, muito denso, com muito metabolismo, para que as plantas consigam, no maior volume possível, filtrar quimicamente essa água. Filtrar quimicamente de forma a não ficar sobrando esse resíduo intrínseco de produção do aquário para as algas. E aí o resto você tira na TPA. É por isso que um aquário com muito pouca densidade vegetal não tem chance de dar certo. Porque você não tem essa filtragem química, você não tem essa retenção química do que é intrínseco produzido no aquário. E aí você vai colocar mais fertilização? Para quem vai consumir? Ninguém. Ninguém vai consumir. Né? As algas vão consumir. Então, olha só como que os vídeos agora estão começando a amarrar as pontas. A gente começa a amarrar a ponta de Redfield com densidade vegetal, com fertilização e com os testes. Agora a gente está começando a encaixar todas as peças no quebra-cabeça. Tá? Seguindo um pouco mais adiante na teoria dos microhabitats. A razão de CO2 com bicarbonato, a gente nunca vai saber que razão que é essa. Mas se o bicarbonato estiver muito elevado e o CO2 baixo, vai pegar peteca. Vai pegar peteca. Uma razão muito acima de cálcio, muito superior de cálcio em relação ao magnésio, vai pegar peteca e vai pegar outras algas verdes, principalmente do tipo green dust, aquela que deixa o vidro verde. Ela aparece também numa alta razão cálcio e magnésio. Se você inverte essa razão, coloca o magnésio acima do cálcio, né, uma razão de 4, 5 ou mais, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o magnésio em excesso, ele acaba se tornando venenoso para o aquário inteiro, para peixe, para planta, para caramujo, para camarão e para biofiltro. Tem que tomar cuidado com o magnésio, tá? Calma aí na peruca, não vai sair colocando sulfato de magnésio como o pessoal já fez depois de ler um artigo meu. Calma, calma. Relevem aquilo que vocês estão vendo. Relevem não, ponderem, né? Ponderem e vejam a melhor maneira de ser feitas as coisas. Mas se você inverte o magnésio acima do cálcio, você muda essa configuração química que acaba favorecendo essas algas vermelhas, as algas do tipo peteca, staghorn e rhodocorton. E as algas do vidro verde também. Né? Cianobactérias, uma razão muito baixa entre nitrogênio e fósforo. Né? Ao invés de ser uma razão considerada, tido como aceita, que é 4:1, 4 nitrogênio para cada um fósforo, se você diminuir essa distância, já pega cianobactéria. E o que é pior ainda, quando isso aqui inverte, eu já tenho mais fósforo do que nitrogênio. Aí, meu amigo, aí é a pancadaria de cianobactéria mesmo. Vai vir com força, vai vir com muita força. Então, esse assunto dos microhabitats, ele é muito extenso. Cada alga vai ter o seu próprio microhabitat. Tem alga que vai ter uma preferência pela amônia, tem alga que vai ter uma preferência pelo nitrato, tem alga que vai ter uma preferência pelo nitrito, tem alga que vai ter uma preferência por um tipo específico de iluminação que também configura o microhabitat. Então a gente pode incluir no microhabitat condições físicas, não só as químicas. Por exemplo, uma razão muito alta de luz azul para luz vermelha vai atacar a alga peteca, vai atacar a alga marrom. Temperatura também, então se tiver muito fria a água, abaixo de 25 graus, é mais fácil de você ter alga marrom e alga do tipo cladófora e do tipo peteca também. Em geral, todas as algas sofrem mais na água um pouco mais quente. Só que algumas algas são muito tolerantes. Você vai conseguir o limite superior da temperatura para elas lá em 40 graus, em 35 graus. O seu aquário não consegue praticar essa temperatura, né? Então, mas de uma maneira geral, passando de 25 para baixo ali,
você começa a favorecer várias algas. Mas você fala, mas então como que eu consigo ter o aquário no meio do caminho? Existe esse meio do caminho? Essa, pessoal, é uma pergunta muito importante, muito inteligente de se fazer. Qual é o meio do caminho desse cobertor curto, de forma que eu cubro um pouco da cabeça, um pouco do pé, um pouco do braço, um pouco do outro braço e fico no meio? Qual é esse ponto de ficar no meio? Esse é um ponto difícil de encontrar. Mas existe uma faixa em que, empiricamente, a gente já descobriu que o aquário consegue ficar lá dentro e você não vai ter... a gente não vê as algas agredindo demais. É uma razão de 4:1 nitrogênio e fósforo, 4:1 magnésio para cálcio. Temperatura entre 26 e 24 graus. pH entre 6,6 e 6,8, 6,4 e 6,8. Iluminação, tem que balancear direitinho. A iluminação tem que ver no espectro ali, né? Mas um pouco mais de azul do que o vermelho. Se você inverter um pouco em vermelho acima do azul, vai pegar alga verde ali. Tem que tomar cuidado também com a iluminação. Tem que tomar cuidado com o espectro verde, né? Então, a partir de agora, o que esse vídeo quer trazer para vocês? Quando vocês verem uma alga prevalecendo no aquário de vocês, não pensem nela como um problema. Vejam ela como um mensageiro. Pensem assim, eu estou vendo essa determinada alga aqui. Primeira coisa que você vai fazer, verifique o seu biofiltro. Está nitrificando direitinho? Está tudo em ordem? Deu check nisso? Check, beleza. Vai ver a saúde das suas plantas. Tem planta com problema? Tem planta amarelando base, tem planta rasgando folha, fazendo buraco, broto retorcido, ou broto muito mirradinho que não está crescendo direito, caule escuro, folha escura, com borda escura. Se tiver qualquer coisa dessas aí, nem pense em razão de nutrientes. Nem vão por esse lado. O negócio é consertar primeiro a nutrição das plantas. Sempre em primeiro lugar, pessoal, nutrição das plantas primeiro, depois o resto. A nutrição das plantas, a saúde das plantas vem primeiro. Primeiro do que elas ainda vem o biofiltro, mas, cara, dentro do aquário são as plantas. Não pense na sua iluminação, não pense na sua razão de nutrientes, se a temperatura, será que eu preciso de uma ventoinha, será que eu preciso... Calma, olha as suas plantas. Muita gente vem pedir ajuda, e aí quando manda as fotos, manda foto só da alga, fala, manda foto do geral e das suas plantas para eu ver. Aí tem planta melando, tem planta com caule podre, tem planta com folha lá amarelada, tem planta com borda escura. E aí o que o aquarista fez? Ele não identificou isso como um problema. Ele fala, mas isso é um problema? Sim. Enquanto suas plantas não estiverem perfeitas, bem de saúde, não adianta mexer nas algas. Não adianta você perguntar qual é o problema. O problema não são as algas, o problema está sendo as suas plantas. Então a gente tem que atacar de que maneira? E descobrindo qual a necessidade nutricional dessa planta que não está sendo atendida. Quando a gente atender essa necessidade nutricional, a planta vai crescer melhor e muitas vezes a gente consegue resolver o problema com a alga. Em casos mais raros, de aquaristas mais experientes, que dominam a fertilização, que dominam a nutrição das plantas, acaba acontecendo, não é tão comum, mas acaba acontecendo sim, das plantas estarem em perfeita saúde e tem um tipo específico de algo que está prevalecendo e está incomodando o aquário do cara. Isso pode acontecer. Aí sim a gente vai lá, cara, a iluminação do cara está em ordem, filtragem está em ordem, substrato está em ordem, a densidade vegetal do cara está em ordem, o CO2 está em ordem, o tripé químico dele está em ordem, a fertilização dele tá em dia, se olha a foto das plantas, está tudo perfeito, está tudo sadio, mas por que tá aquela green spot no vidro? Ô jovem, sobe um pouquinho o seu fósforo. Show, acertou. Por que tá com aquela filamentosinha ali no cantinho ali, ou em cima das folhas? Traz um pouquinho o seu fósforo para cima. Por que tá parecendo uma petequinha ou um vidro verde? Sobe um pouquinho o seu magnésio em relação ao seu cálcio. Aí vai resolver também. Entende? Então a gente consegue fazer esses microajustes químicos e a gente acaba resolvendo vários problemas com as algas. E muitas vezes, pessoal, muitas vezes mesmo, muito mais do que vocês podem imaginar. A gente resolve vários problemas das algas com mais fósforo e com mais fertilização, não com menos fertilização. É muito comum vocês estarem sofrendo com algas e vocês param a fertilização ou fertilizam menos. O pessoal está errado.
Tá errado, não façam isso, não façam isso. Porque vocês estão dando mais chance ainda de vocês desnutrirem as suas plantas e piorar o problema. Vai piorar o problema, então dá mais comida para a planta. Se você está tendo problema com algas, dá mais saúde para as plantas. É como se você tivesse um atleta doente. Como que você afasta o atleta de ficar doente? Nutre ele melhor. Nutre esse atleta melhor, dá mais suplementação alimentar para ele, dá mais proteína, dá mais minerais, mais vitaminas para ele não adoecer, para ele não cair em overtraining, para ele não ter uma distensão muscular, faça ele dormir melhor. É assim que você resolve o problema do cara, não fazendo ele treinar menos, ou não, muito menos fazendo ele comer menos. Uma outra forma também de você fazer o atleta se machucar menos, correr menos risco de se machucar, é fazer ele treinar um pouco mais leve. Como que você faz isso com o seu aquário? Baixando um pouco a intensidade luminosa. Se você baixa a intensidade luminosa, o aquário anda um pouquinho mais devagar. Se ele anda um pouco mais devagar, a necessidade nutricional das plantas vai também diminuir na mesma proporção. E aí muitas vezes o que está dentro do aquário se torna o suficiente para nutrir as plantas. Isso a gente vai falar nos próximos vídeos, quando a gente fizer a introdução à nutrição das plantas. Tá? Por enquanto eu estou falando só da relação das plantas com as algas. Sobre nutrição de plantas a gente vai falar logo a seguir, numa outra série de vídeos que eu também quero destrinchar para vocês. Aí e finalmente a gente vai começar a falar de fertilização. Aí sim vocês vão estar prontos para eu chegar com a Florap e falar, ó, é assim que funciona, nessa conduta, se não for assim, você usa assim. Aí vocês vão estar prontos para falar de nutrição, certo? Então, pessoal, nesse vídeo fica essa mensagem de vocês tratarem as algas com muito carinho como mensageiros e não como problemas, tá? Elas estão denunciando, indicando, apontando o dedo que existe um problema. É uma das linguagens do aquário de que alguma coisa não está indo bem. E você tem que estar preparado, munido de conhecimento e às vezes de experiência também, de entender quais são esses sinais, de entender qual é essa linguagem. Isso demanda estudo, isso demanda tempo, demanda experiência, demanda observação. Não é simples, tá? Mas já posso te adiantar, os testes não são o seu caminho. Você não vai conseguir encontrar o seu caminho pelos testes, certo? Sei que é difícil, sei que demora mais tempo, eu sei que não é isso que vocês gostariam de ouvir, porque isso é muito subjetivo, mas se vocês começarem a estudar direitinho nas fontes corretas, vocês vão entender isso muito mais rápido do que vocês poderiam imaginar. Beleza? Galera, esse vídeo ficou longo, peço desculpas aí, 23 minutos já chegamos, mas estamos chegando no final. Eu quero fazer agora uma conclusão no último vídeo dessa relação das plantas com as algas e o contexto para o nosso aquário aqui. Valeu, um abraço, pessoal.